Hoje eu estou aqui para te ajudar a definir e entender OKRs para sua equipe de tecnologia, para suas equipes e como é que você vai ter benefício usando os OKRs aí. Vem comigo! OKRs é um assunto bem complexo, ao mesmo tempo é uma ferramenta super útil aí para te ajudar na gestão da sua empresa, da sua startup e aí, né, dentro de cada área, para te ajudar na gestão dessas áreas. É um assunto bem complexo aí, eu juro que eu não vou demorar muito nisso. Quero te dar alguns exemplos práticos aí de OKRs que eu acho que vão te ajudar dependendo do momento e dependendo do problema que você está querendo resolver. Mas uma coisa importante para dizer é que quando eu fui aprender o que era OKRs e tal, eu confundia muita coisa. Acho que a primeira confusão sobre OKRs é que a gente confunde ele com KPIs, com métricas de como as coisas já estão rodando. Eu confundia muito isso também. Então, o que é legal entender do OKR, e acho que dos cursos que eu fiz, das palestras que eu assisti, dos especialistas, dos experts em OKRs, acho que a principal lição que eu tive é OKR é para mudar de patamar, para mudar a forma como você faz as coisas, né? Então, eu odeio esse termo, mas para você mudar o status quo das coisas que você está, e não é para manter o que já está lá. Então, por isso que faz sentido no ambiente de inovação, no ambiente de startups, em que você está mudando um monte de coisa, né? As coisas nunca estão boas o suficiente, você precisa sempre girar vários pratinhos e focar uma coisa de cada vez, em poucas coisas. Porque se for para você medir o que já está funcionando dentro do seu sistema, dentro da sua empresa, cara, você vai ter um monte de KRs, um monte de objetivos com KPIs que você já mede, que você já olha, que você já tem alguma intimidade de olhar sempre e entender o que aquele número fala. O KR não, o KR é para você falar, poxa, a gente não faz isso ou isso aqui não está legal e eu preciso mudar esse patamar, eu preciso fazer com que a galera que trabalha comigo aqui também mude a cultura, mude a forma de olhar, mude o processo, enfim, faça alguma mudança e que essa mudança persista aí ao longo do tempo também e a gente vai corrigindo aí se precisar. Então essa mudança de patamar, que eu acho que é o grande diferencial para a gente conseguir ter OKRs, poucos OKRs, mas OKRs que façam muito sentido aí para a tua organização, beleza? Uma outra coisa importante para falar sobre OKRs, eu acho que OKRs funcionam muito bem no nível da organização ali, né, dos objetivos da empresa, aí num nível abaixo para os objetivos da área, então a gente está falando de uma área de engenharia, de desenvolvimento de software, né, de tecnologia, acho que funciona super bem para essa área. Só que quando a gente tenta quebrar isso para OKRs individuais para as pessoas, aí eu acho que não funciona tão bem assim, ou pelo menos não consegui encontrar exemplos muito bons aí, nunca vi funcionando tão bem assim. E aí eu prefiro bastante trabalhar com os OKRs de time, justamente para promover essa colaboração, essa união aí das pessoas em torno dos objetivos, né? A gente vai ver esses exemplos aí daqui a pouco. Bem, outra coisa que todo mundo fala, né? Mas é importante falar de novo, KR precisa ter número, precisa ter uma meta numérica, precisa ser mensurável, né, também, e precisa ter uma data, ter uma meta de data até onde você vai fazer e vai esforçar até quando, né? Então, coisas como lançar algum projeto ou refatorar uma API, criar um microserviço, melhorar a infraestrutura, não são métricas legais para colocar, não são KRs legais para você colocar porque não dá para medir. Eu acho que eles até podem servir como um objetivo, se realmente um deles for super importante para a tua área naquele trimestre, por exemplo. E o objetivo tem às vezes essa questão mais aspiracional, né? Um pouco mais de motivar, de inspirar as pessoas e tal, uma coisa ali, olha, a gente vai conseguir tal coisa, a gente vai ser o melhor nisso e tal. Então, assim, se for importante para você lançar um microserviço, por exemplo, seja lá por algum motivo, né? Isso tem que estar atrelado a algum objetivo de negócio, mas se for importante para a tua área isso, putz, coloca como objetivo. E aí a gente vai trabalhar nos KRs para isso ser feito. Beleza? Faz sentido? Bem, e aí, claro, os seus objetivos dos seus KRs vão depender aí
dos objetivos de negócio que você tem e como você enxerga que vai alcançar esses objetivos de negócio, né? Mas assim, da minha experiência aí acompanhando equipes, a gente tem algumas áreas aí que costumam ser bem comuns e sempre aparecem aí em algum trimestre ou outro. Por exemplo, é comum ter as equipes aí, áreas de tecnologia, com problemas de deploy, ou melhor dizendo, problemas de confiabilidade e o tal do reliability, né? De você ter a aplicação no ar, funcionando bem, sem muitos bugs aí. Então esse poderia ser um objetivo teu, né? Melhorar, ser referência ou melhorar a confiabilidade da nossa solução. E aí, como exemplo de KRs que você pode usar para conseguir isso, e isso vai depender, lógico, da tua organização, mas eu estou dando alguns exemplos aqui que eu acho que vão te ajudar. Você pode falar bastante, por exemplo, qual que é o tempo médio de quando o sistema cai, qual que é o tempo médio até ele voltar a funcionar. Você pode usar ferramentas de uptime para te ajudar nesse número, e o teu KR pode ser, olha, até o final desse trimestre a gente vai diminuir esse tempo médio entre falhas para um nível de, por exemplo, 2 minutos. Né? Então, assim, quando acontecer uma falha, a gente vai voltar em 2 minutos. Aí você mede o quanto que isso está impactando agora. Por exemplo, a última falha que a gente teve, a gente ficou 40 minutos fora do ar e a gente precisa melhorar isso. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que você pode colocar de confiabilidade, você pode colocar, por exemplo, um limite de exceções que impactam a experiência do usuário, né? Porque a confiabilidade está muito relacionado ao como o usuário está percebendo isso, né? Então você pode colocar ali, a gente vai ter um número X de exceções por semana ou por mês e exceções que fazem sentido aqui, que a gente já sabe que atrapalha muito a experiência do usuário, alguma rotina de importação, uma rotina na hora do cara estar usando ali a sua ferramenta. Então você sabe que aquele tipo de exceção impacta demais o usuário e vai ser percebido aí como uma perda de qualidade. Né? Você pode até fazer o usuário não confiar mais em você. Né? Então você pode colocar aí esse limite, mede aí como que está hoje em dia e a diferença aí vai ser a porcentagem ali do KR que você vai tentar atingir. Muito a ver também com confiabilidade, como uma resposta da tua área com essa parte de deploys e entrega, é colocar algum KR ali com entrega contínua. Né? Então, algo do tipo, olha, nosso deploy tem que estar 100% automatizado e demorando... e aí eu prefiro, na verdade, usar quanto tempo a gente demora para fazer o deploy, uma vez que a gente dispara esse processo. Então, se for manual, você vai demorar vários minutos, horas talvez. E aí, se for uma coisa super automatizada, vai ser em poucos minutos. Esse pode ser um KR importante se você ainda não tem uma rotina de deploy automatizado, uma rotina de entrega contínua. E aí, de novo, vai ter áreas no seu sistema em que isso se faz mais necessário, porque impacta diretamente nessa confiabilidade. Tem áreas que não, tem áreas que você fala assim, poxa, talvez para esse nosso sistema aqui, um deploy manual não tem tanto impacto assim. Aí, de novo, então, teu KR... por isso que eu fujo um pouco de KR que fala assim, 100% das nossas iniciativas, dos nossos repositórios ou dos nossos sistemas vão ter tal coisa. Porque às vezes é difícil de medir isso e, às vezes não é isso que é importante para você. Um outro objetivo que talvez você tenha aí é melhorar a velocidade de entrega. Né? Então, normalmente, as outras áreas estão sempre falando assim, tecnologia é um gargalo, tecnologia é um problema, está entregando pouco. Mas e aí, né? Como é que a gente transforma isso num objetivo e nos KRs correspondentes? Então você pode ter esse objetivo aí, melhorar a entrega, melhorar a cadência de entrega e tal. E aí, KRs que eu acho que faz muito sentido nessa hora. E aí isso tem tudo a ver com a Source Level, inclusive. Então se você quiser uma ajuda nisso, entre em contato com a gente, entre em contato ali com a Source Level. A gente tem inclusive um programa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A gente tem também uma consulta, uma consultoria aí grátis, aí, uma reunião comigo para a gente repassar essa ideia aí de OKRs, de objetivos, de KPIs que você tenha, que você precisa de ajuda. Aí eu vou usar minha experiência toda aí para tentar te ajudar. Bem, mas vamos lá, KRs, nessa questão de falta velocidade ou falta comprometimento na hora da entrega. Eu acho que é essencial você medir
o lead time ali da user story, né? Então a gente está falando ali, quando a história do usuário começa até ela ser entregue ali em produção. Vou pegar esse livro aqui, ó. Acho que todo mundo conhece esse livro, Métricas Ágeis, lá da Casa do Código, escrito pelo Rafael Albino. Então o Albino, trabalhando lá dentro da plataforma Tech, ele escreveu esse livro ensinando a gente como ter essas métricas de throughput, lead time, das user stories. Isso ajuda demais qualquer equipe aí de tecnologia e de produto, mas assim, eu acho que vai ajudar bastante a galera de produto. Se a gente for falar aqui mais em engenharia, a gente pode pegar essas ideias aqui desse livro e aplicar isso para a nossa realidade. Eu gosto bastante de focar em pull requests, inclusive é isso que a gente faz dentro do Source Level. O Source Level é uma ferramenta para te dar visibilidade desses analytics aí de times. A gente começou focando em pull requests. Então vou te dar um exemplo de KR para te ajudar nisso. Pode ser o seguinte, o lead time do pull request abaixo de 3 dias. Então o que a gente está falando aqui? Poxa, o momento entre abrir um pull request e revisar, corrigir, fazer a revisão de código e mergear esse pull request, a gente quer que seja abaixo aí de 3 dias, então no mesmo dia ou até 3 dias aí de revisão de código. Só que sempre tem exceções, né? Não é todo pull request que você vai conseguir mergear em 3 dias, você vai ter várias exceções de inúmeras naturezas, então eu acho que faz sentido a gente trabalhar também com percentis aí. E aí eu gosto de falar o seguinte, poxa, o percentil 75 do lead time de pull requests abaixo aí de 3 dias. E aí acho que essa é uma métrica que faz muito sentido. O que o percentil 75 fala? A gente está falando o seguinte, 75% dos pull requests que a gente está mergeando vão ser mergeados em menos de 3 dias. E aí a gente deixa espaço para exceções, cara, que vão acontecer naturalmente. E o que é legal? Essa métrica envolve o processo de code review como um todo. Isso que é bem bacana. Então a galera que estiver trabalhando e com esse KR na cabeça vai ter que pensar o seguinte, poxa, eu vou ter que escrever um código bacana para ter uma revisão de código rápida e bem efetiva. Vamos usar um ferramental aí para automatizar a revisão de código. Source Level pode te ajudar nisso também. Vamos ter um processo aqui de padronização de exemplos de código ou de como a gente vai escrever isso para, enfim, deixar tudo já mais fluido para a gente conseguir entregar mais. E uma das coisas principais ao invés de eu começar uma feature nova e criar vários pull requests para isso, eu vou ajudar a galera a fechar os pull requests deles e ajudar nas user stories que eles estão trabalhando, né? Então é a velha, vamos ter mais acabativa e menos iniciativa, né? Então vamos fechar mais, né? Como é que é? Start stopping e stop starting. Então esse KR vai ajudar bastante nessa área, é um dos meus preferidos, eu gosto bastante de ter isso. Na nossa equipe da Source Level, a gente não tem isso como um KR, porque a nossa equipe já tem um lead time de pull request super saudável, aí, em torno de 2 a 3 dias. Né? Foi fruto aí de muita retrospectiva e muita conversa para azeitar aí esse processo aí. Então a gente não coloca isso como KR. Nesse trimestre, por exemplo, a gente não tem nada disso, porque a gente está preocupado com outras coisas, em mudar outras coisas. Um outro KR que pode te ajudar também nessa questão de volume, de velocidade de entrega, é throughput, ou seja, quantos pull requests estão sendo mergeados aí por semana ou por mês, e a gente tem uma estimativa, uma meta de volume para esses pull requests. O que é legal com isso? É fácil de medir. Você pode pegar lá o GitHub, o GitLab e ver quantos pull requests você está mergeando. Source Level também vai te ajudar nisso também, então é só entrar lá e dar uma olhada nas features. Mas aí você pode pensar, poxa, mas aí não é ruim porque o meu pessoal vai poder falar o seguinte, eu vou ganhar fácil esse KR aqui, porque ao invés de eu abrir um pull request, eu vou abrir uns 2 ou 3 pull requests menores que vai me ajudar nesse KR, né, sem afetar tanto aí a velocidade de entrega. Então vou estar enganando o pessoal aí das métricas dos OKRs. Isso não seria ruim? O pior é que não,
Na verdade, isso é ótimo. Por quê? Porque ao quebrar esses pull requests em pull requests menores para tentar, né, ganhar o jogo aí de outra forma, ao quebrar esses pull requests, na verdade o pessoal está ajudando o processo cada vez mais. Porque o tamanho do pull request influencia muito na qualidade e na demora da revisão de código. Não é linear, é normalmente exponencial. Então, se você está quebrando pull requests cada vez menores, forçando o pessoal a quebrar isso em pull requests menores, você vai estar ajudando todo mundo. Vai ser uma revisão de código muito mais rápida e sem perder a qualidade, muito mais efetiva também. Então, esse KR também é um bem legal para ser usado. Tem também um outro objetivo que você pode ter aí na tua equipe. Eu estou vendo bastante equipes aí escalando, né, contratando muita gente e tal. E às vezes, quando você traz uma pessoa nova para dentro da tua organização, não importando tanto o nível de senioridade dessa pessoa, ela demora muito para ficar produtiva dentro da empresa, tá? Esse é um problema de onboarding. Como você recepciona esse pessoal, como você deixa esse pessoal apto a entregar valor para a organização, né? Muita gente fala isso, é a rampagem, né? O ramp-up dos novos contratados dentro do Codebase, dentro da organização como um todo. Bem, então você pode ter um objetivo desse, que é melhorar o onboarding aí na hora de contratar e trazer uma pessoa para dentro da organização. Que tipo de KR você pode usar? Pô, se você não tem nada de onboarding, vai ser legal colocar KRs do tipo, não, a gente vai recepcionar a pessoa, vamos fazer o onboarding, ainda não sabemos como, e aí a pessoa vai estar apta a fazer o primeiro deploy, o primeiro pull request na primeira semana de trabalho. Acho que esse é um KR super legal. Se você puder, faça já até no primeiro dia. Acho que é até legal fazer isso. Mas às vezes você tem um onboarding mais complicado porque você está atuando numa indústria que não é tão comum assim, então a pessoa precisa receber mais informações de negócio ali, de contexto e tal. Então é legal ter isso como um objetivo do tipo, todo mundo que for contratado, a gente vai ter tantas contratações, todo mundo vai fazer na mesma semana que entrou alguma ação importante. Pode ser um pull request, se for um deploy para produção, né, um código indo para produção, melhor ainda. Um outro KR legal nessa parte de onboarding, muitas vezes um problema de onboarding da pessoa é que ela ainda não construiu as relações de comunicação que as outras pessoas têm já dentro da tua equipe. Então um KR que pode ser interessante é colocar o seguinte, olha, todo mundo que entrar aqui na empresa, na minha área, então a gente vai ter bate-papos com as áreas de marketing, com as áreas de produto, com as áreas de finanças e dentro da nossa área que a pessoa também vai conversar no mínimo com 5 pessoas, então todo mundo vai ter que ter isso. É uma maneira de forçar um pouco criar essa comunicação entre pessoas que ainda não se conhecem. Isso aconteceria naturalmente, mas é um jeito aí da pessoa se sentir bem-vinda e mais à vontade aí poder conversar com as outras pessoas da empresa, sempre que tiver algum problema ou enfim, para qualquer tipo de situação. E você pode ter outros objetivos aqui, até anotei alguns que podem ser interessantes aí para a gente discutir. Por exemplo, você pode ter objetivo relacionado à segurança de dados, melhorar aí a segurança de dados. Pô, a gente teve a LGPD agora sendo lançada. Você pode pensar em objetivos para melhorar sua contratação, para você encantar aí os candidatos. Você pode ter aí objetivos relacionados à qualidade de código, e aí você vai ter KRs falando de débitos técnicos, talvez falando um pouco sobre cobertura de testes, falando um pouquinho sobre manutenção do código, mas poxa, esses objetivos aí a gente fala aí numa próxima oportunidade, que eu acho que o vídeo já está ficando um pouquinho longo, beleza? O que você achou? Gostou das ideias aqui de KRs? Ou melhor, quais são os OKRs que você está usando aí dentro da tua empresa e que podem ajudar o pessoal aí a melhorar os próprios OKRs aí? Cita alguns exemplos aí, vai ser legal a gente compartilhar aí essas ideias, beleza? Muito obrigado aí pelo apoio, galera. E só lembrando, a gente tem, né, como eu disse, na Source Level a gente tem uma série de métricas para ajudar na gestão de equipes de software, tanto em qualidade de código, quanto também métricas de processo, entre aspas, aí, produtividade. E a gente tem também uma consultoria grátis comigo, que eu consigo te ajudar aí com KPIs e com métricas ou OKRs
que façam sentido aí para o que você está precisando e a gente bate um papo para saber como é que eu consigo te ajudar ou não, beleza? Valeu, tá aí o link. Muito obrigado, até a próxima.